Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Antes de tudo, clique, comente, compartilhe e ative as notificações. Quero te agradecer, você que está no Brasil, na Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos, Portugal, El Salvador, Alemanha, Uruguai, Peru, Venezuela e Equador. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, a convidada de hoje, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, mestra em Ciências Biológicas em Zoologia pela Universidade Federal da Paraíba e atuou na área de Zoologia e Ecologia, com ênfase em Parasitologia, como bioindicadores de qualidade de ambiente. Ela é doutoranda em Engenharia Agronômica, com ênfase em melhoramento vegetal. Hoje, ocupa a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju. Eu falo com Emília Gouzio. É isso mesmo a pronúncia, Emília? Isso, Emília Gouzio. Seja muito bem-vinda ao Veterinário 360. Muito obrigada. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, falando sobre meio ambiente, uma pasta tão importante, principalmente no Nordeste, né, e Aracaju, capital de Sergipe, me conta sobre esse desafio. São 100 dias de uma nova gestão no município e essa pasta tão importante, quais as ações que vocês já tomaram nesse início de governo? Muito obrigada. Olha, eu estava aqui impressionada com a quantidade do público, né? Até perdi um pouco o foco, mas veja, são 110 dias aproximadamente, são 3 meses de gestão. É uma nova gestão que, inclusive, está mudando a cara de Aracaju de que seguinte forma? Foram 16 anos de um poder público liderado por um grupo político. E aí vem essa nova gestão para mudar tudo, inclusive com uma necessidade do que foi pedido pelo aracajuano. Foi uma eleição histórica, porque elegemos agora a primeira prefeita mulher depois de 170 anos. A cidade tem apenas 170 anos. Sergipe é um estado que começou há mais de 400 anos, ela tem uma cidade-mãe, que é São Cristóvão, mas Aracaju, que é a capital, ela foi nascer há 170 anos atrás. E é um ano revolucionário. Traz uma prefeita, traz uma nova gestão e, inclusive, um dos maiores lemas que ela levanta a bandeira é uma nova Aracaju. O que a pasta do meio ambiente tem feito para contribuir com essa nova Aracaju? A gente tem simplesmente ouvido a população, que é muito importante, que não era ouvida. O que acontece? Na eleição passada, houve um gargalo da eleição. E o gargalo foi transporte público e meio ambiente. Por quê? O prefeito da gestão passada retirou árvores do perímetro urbano, principalmente das principais vias, para a construção de ciclovia. Elas não foram completadas. Tudo ali foi asfaltado e árvores centenárias, árvores que davam muita sombra, que traziam um conforto térmico para a população, foram retiradas e a população ficou muito insatisfeita com isso. Não existia um portal de transparência para o meio ambiente antes. Então, até antes, nesse período de transição, né, de uma gestão para outra, foi difícil até de eu entender o que estava acontecendo antes e o que a gente tem agora. Dos poucos dados que eles tinham, né, liberados, por exemplo, eu até comentei com você antes, eles tinham a distribuição de mudas. Nós temos um horto municipal que produzimos as nossas próprias mudas, inclusive para repopular a vegetação arbórea da cidade. Da distribuição de mudas do ano passado, de janeiro a julho, eles distribuíram cerca de 1.200 mudas. Isso a gente conseguiu bater só em janeiro. Então, assim, a população está indo atrás dessa arborização, está solicitando. E não é uma coisa que a gente vai até a casa da população doar muda. A população tem ido até o horto buscar. Se eles tinham uma média, ano passado, de 50 visitas ao horto municipal para buscar muda, para pegar alguma informação, ou até visita de escolas no horto, que a gente recebe também, uma média de 50 pessoas visitando por mês, a gente tem uma média de 50 por dia hoje. Porque a gente tem trazido também a população para entender melhor o que essa pasta tem feito. É uma coisa super bem comentada, que é a mudança e a inovação justamente do Instagram, da comunicação do meio ambiente, como ela tem sido feita hoje. É totalmente dispar, porque o Instagram é institucional e impessoal, ele é entregue, né, à nova gestão. O mesmo Instagram, para a gente seguir com o número de seguidores e as coisas acontecerem como tem que acontecer. O número de seguidores aumentou exponencialmente
E a qualidade do material que a gente entrega é outra. E a população, agora eu entendo. Então, sempre teve isso? Sim, não é uma novidade. Não é uma coisa que a gente trouxe, não. É uma coisa que a gente está mostrando para vocês que tem. Essa comunicação não era feita. Por isso também agradeço podcasts, pessoas que querem trazer a comunicação efetiva governamental para ser clara para as pessoas, para ser cada vez mais acessível. Com essa comunicação mais clara, o que a gente também trouxe para a população? A facilidade de entender que elas podem ir buscar a muda, que é aberto para a população que elas não sabiam, que elas podem ligar para um telefone da gente e solicitar o plantio na porta de suas casas. A prefeitura vai lá, faz a avaliação do perímetro. Aqui dá para plantar tal planta. Olha, mas eu quero uma frutífera. Olha, senhora, a frutífera aqui vai destruir teu muro. Que tal uma que dê mais sombra, que também tenha... Tem uma avaliação prévia. Exatamente. Né? A gente manda um pessoal técnico, porque é muito importante que essas pastas tenham pessoas técnicas que vão fazer um plantio com qualidade, que não vai destruir o muro da Dona Maria, Sim. que não vai colocar uma árvore... prejuízo, né? Exatamente, que vai ser oneroso depois para a prefeitura. Por isso é muito importante nós termos pessoas técnicas capacitadas para fazer um bom trabalho. Isso é só o começo, porque nós temos também o programa Aju Animal. O Aju Animal, que aí entra bem na tua área. O Aju Animal é um programa que é reconhecido nacionalmente por um programa de cuidado aos animais pet, gatos e cachorros, destinado apenas a esse público, porque animais de grande porte ficam com outra secretaria. A gente é bem dividido para não acumular um grande número de problemas voltados à causa animal numa única pasta, né? A gente tem um programa Aju Animal e ele funciona de forma muito eficiente agora nessa gestão. Foi um programa que começou em 2022, mas de forma vertical, sem ouvir a população, sem ouvir os principais... as dores da população em relação a esses animais. E trabalha com 4 eixos. Esse programa é a menina dos olhos da gente, porque, além de tudo, também sou uma protetora, também tenho animais resgatados na minha casa. A gente para num número limite, óbvio. E a gente também tem tratado isso com uma devida importância. A gente tem quinzenalmente encontro com as protetoras, encontros com as ONGs, fortalecido essas parcerias com clínicas de atendimento social com um valor mais baixo para indicar a essas pessoas também. Então, se você me falar em 100 dias que a gente já tem feito, a gente tem feito muita coisa. Esses 2 pontos aí são os nossos carros-chefe. Não só isso, a gente também tem um controle ambiental, a gente faz fiscalizações, a população entra em contato através da plataforma Aju Inteligente, traz suas demandas, ou através da ouvidoria mesmo lá de Aracaju. Eles ligam, olha, está acontecendo uma poda irregular, estão querendo derrubar uma árvore. O pessoal é deslocado até o local, avalia se aquela denúncia é de fato verídica ou não, e age diretamente, ou multando, ou fazendo um trabalho de educação ambiental, e aí por diante. Um outro programa que a gente começa agora é os Guardiões do Clima, que envolve a educação ambiental. A gente entende que a educação ambiental não pode ficar limitada apenas a crianças. A educação ambiental não é aquele professorzinho da escola, jogue lixo aqui. É muito importante também, mas não é o único eixo de educação ambiental. Trabalhando com esse eixo de educação ambiental para a fase educacional, a gente tem um programa Guardiões do Clima que está iniciando agora. É um projeto muito bonito, onde a gente vai colocar crianças como protagonistas das nossas ações. Eles vão ser os agentes educadores. Por quê? Todo mundo que teve educação ambiental nas escolas falam: pelo amor de Deus, meu filho já me fez passar muita vergonha. Eu joguei um copinho no chão, um papelzinho no chão. Pá, isso não pode. É da criança que a gente vai fazer também que esse conhecimento chegue também na Dona Maria, no seu João. Entendam que aquilo ali é nosso, aquela cidade é nossa. Que cuidado tem que ser de todos. Sim, muito bom. Vou iniciar primeiro pela parte ambiental, né? Você comentou sobre a pasta, sobre esses desafios desse início. Na questão das plantas, né, que vocês fornecem para os munícipes, como que é feito? Ele consegue entrar em contato? Você falou que tem um telefone. É fácil esse acesso, essa pesquisa? Ou é um processo que ele é mais burocrático? Como é que funciona? Totalmente desburocratizado. A gente, além de ter WhatsApp para o contato via mensagens, a gente tem um número que é o mesmo desse WhatsApp. Além disso, eles podem entrar também na plataforma Aju Inteligente e solicitar tanto o plantio nas suas casas, como solicitar buscar as mudas lá num horário reservado. Semanalmente, através do Instagram institucional da SEMA, eles vão liberar a quantidade de mudas e tipos de mudas que poderemos oferecer à população. Vai de arbóreas a medicinais.
Então, a população, quando vai escolher, vai poder levar duas. Uma arbórea e uma medicinal. Essa arbórea pode ser frutífera na semana ou não. Vai depender da disponibilidade de semana, porque nós mesmos produzimos essas mudas. Então, chegou um quantitativo, olha, agora vai atrapalhar o nosso plantio urbano. Então, a gente limita aqui as mudas a esse quantitativo semanal. E varia semanalmente o que tem para oferecer para a população. E a gente pode fazer uma análise também, todos esses estudos, daqui a alguns anos também, das áreas de calor, né? Quando a gente planta árvores dentro do município, em áreas urbanas, a gente também diminui essa sensação térmica, né? A gente consegue contribuir com o meio ambiente e também com as pessoas, né? Diretamente. Exatamente. Por isso que é importante também a gente integrar os vários setores de uma Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai começar agora o plantio urbano, porque nós temos nós temos 2 estações no Nordeste, o período seco e o período chuvoso. O nosso período chuvoso começa agora, final de maio, e vai até agosto. Então, é o período do quadriênio chuvoso que a gente começa a fazer o plantio. No verão, a gente estava estacionado por conta da não perda de muda e não perder, né, dinheiro público plantando uma muda que vai morrer. Mesmo assim, ainda efetivamos plantios que vão ter o destino do caminhão-pipa passando e regando aquelas plantas para manutenção. Essas plantas, mais uma vez eu digo, como é bom ter pessoal técnico. Os técnicos escolheram as plantas que aguentariam esse calor extremo numa fase juvenil daquela muda e que vão chegar a uma fase adulta que vão mais firmes no quadriênio chuvoso, justamente porque elas foram escolhidas por pessoas técnicas. E a gente também está fazendo, junto com os setores da SEMA, a gente tem um setor de geoprocessamento, que é a EGEL. Então, eles estão referenciando cada planta que a gente colocou na cidade para mostrar por geoprocessamento onde as zonas foram plantadas e como isso vai ter no futuro uma sensação térmica agradável naqueles locais onde a gente plantou. Com esse georreferenciamento, a gente consegue entender quais foram as plantas, o que é que elas contribuíram para toda a população e se a temperatura, de fato, reduziu por conta daquelas plantas. Porque eu falo sempre, por ser técnica, contra dados não há argumentos. Exato. Se a gente tem isso tabelado, organizado, não tem o que a população não entender ou discutir, o outro poder público ou até futuros governos que entrem. Eles vão ter que replicar políticas públicas que foram benéficas para a população, porque tem dados comprovando isso. Exato. E a gente se preocupa muito com o futuro, por isso tabela tudo, organiza tudo. Muito interessante. Agora, puxando um pouco para a parte animal, quando a gente fala desses projetos de castração, de atendimento ao público, a gente precisa esclarecer para a população que é uma política pública pensando em saúde pública. Exatamente. Porque os animais, eles podem transmitir doenças para os seres humanos e vice-versa. Né? Então, o que a gente chama de zoonoses. Então, fazer esse controle populacional, diminuir esses cães abandonados, cães de rua, que é uma realidade em todo o Brasil, é uma dificuldade do poder público, mas também vale a conscientização para as pessoas da castração, da vermifugação, de microchipar os animais, para que a gente tenha, numa eventual fuga desse animal, a gente conseguir identificar e saber onde que ele está e devolver para o dono, né? Exatamente. O programa Aju Animal, ele trabalha em 4 eixos: castração, saúde animal, lares temporários e incentivo à adoção. Esses 4 eixos são brilhantes. Eu digo brilhantes porque eles são realmente bem fomentados, bem trabalhados. A coordenadora, a Carol, ela é incrível. Ela trabalha diretamente com protetoras, tutoras. Existe essa diferença, é muito importante ser dito. Sim. Protetoras, tutoras e também com ONGs. Fazendo aquelas reuniões que eu te falei, quinzenalmente, com cada um desses grupos para entender as principais demandas. Nós temos mais de 6.000 castrações registradas no Aju Animal. Muito bom. 400 só nesse período de 100 dias. Tá. A gente tem um número de animais adotados por volta de 450 animais adotados. Todos os animais que foram adotados pelo programa Aju Animal são microchipados, para a gente entender como é que estão esses animais, se a população adotou e depois devolveu à rua, tem esse acompanhamento. Exato, porque entra ali também na questão de maus tratos, né? Abandono e maus tratos. Exatamente, que é crime, pessoal. Pelo amor de Deus, ponham isso na cabeça. É crime. Abandonar um animal é crime. E vale ressaltar aqui também, Emília, que antes de adotar um animal, você tem que ter uma estrutura financeira. Você tem que entender que não é só comprar ração e dar água para esse animal. Exatamente. A gente tem que saber que vai ter custo.
durante a vida desse animal, ele vai ficar velhinho, ele tem outras necessidades. Então, é importante a gente trazer e não terceirizar somente para o poder público. Exato. Né? Saber que, sim, o poder público ele tem as obrigações, pensando do ponto de vista de saúde pública, mas esse animal vai ficar 15, 20 anos dentro do lar. Né? Então, vale trazer essas informações aqui para que a pessoa entenda a responsabilidade de ter um animal. Isso é muito importante, bater bastante nessa tecla, porque é um problema de saúde pública, Sim. como a gente já comentou aqui, mas é um problema também social e emocional de muitas das cuidadoras. Inclusive, nós estamos já em tratativas com a Universidade Federal de Sergipe para fazer o acompanhamento psicológico para essas tutoras e essas protetoras que sofrem com os animais nas ruas, acabam pegando esses animais para cuidar, como, não, pelo menos eu estou salvando, mas ela está trazendo a família dela e ela também para um problema de saúde, Sim. um problema sanitário mesmo. Com certeza. Pela nossa legislação nacional, o que é permitido que a gente tem em casa são 10 animais. Muita gente extrapola esse número. Um número elevado, né? Que já é um número elevado, principalmente se o tamanho da tua casa é pequeno. Sim. Nessa lei, a gente não fala de perímetro dentro de uma residência. Então, às vezes, um kitnet, 10 animais, mas tem gente que tem sítios com 10 animais. Então, né, tem aquele equilíbrio que a gente não tem como acompanhar. O que é importante? Que a prefeitura trabalhe para os animais de rua sejam castrados e essa população venha a ser reduzida. Nisso nós trabalhamos. Mas que a população também se conscientize que ela não vai salvar os animais tirando todos da rua, colocando um monte de animal junto, sem castração. Porque elas vão estar fazendo o mesmo papel da rua. Sim. Nada. Pro Infelizmente. Pessoal entender a gestação de um canino e de um felino, a gente está falando ali em média 60 dias. É muito rápido esse período de reprodução, então tem que ter esse cuidado, porque a castração ela também está prevenindo doenças para esse animal. A gente tem a piometra, infecção uterina, a gente tem tumores de próstata nos cães mais velhos e inúmeras doenças que podem acontecer. Então a castração ela é importante. Você está oferecendo saúde para esse animal e qualidade de vida. Nós temos uma lista também, que ela está em decorrência, né? Você se cadastra e aí você vai entrar nessa lista numa fila para o animal ser castrado. A gente dá preferências às ONGs e às tutoras, porque elas têm um número maior e justamente para evitar esse problema da falta da castração dentro dessas ONGs e proliferar ainda mais esse problema para a tutora ou ONG. Então, a gente dá prioridade. Mas o munícipe também pode solicitar a castração via o Aju Inteligente de forma muito rápida também. Ele vai, se cadastra, só espera na fila pouco tempo e as castrações vão acontecendo. Esse é um plano, inclusive, que vai ser renovado, porque, como eu te falei, é uma nova gestão. A gente quer que esse plano alcance a toda a população. Se antes era uma clínica mais distante, agora a gente quer pulverizar esse contrato para que ele aconteça em vários locais de Aracaju, para que seja fácil, para aquela tutora que tem 10, 7 animais, consiga transportar de uma forma muito mais prática para uma clínica que abasteça ela do que ela precisa de saúde para o animal, a castração, e que não seja tão oneroso no transporte para ela também. A gente pensa também na população, até no transporte, para que isso aconteça. Sim. Eu não sei como é que funciona, você comentou desse ponto, mas aqui em São José dos Campos, nós temos parcerias público-privadas. Então, a prefeitura ela presta esse serviço através de uma universidade, por exemplo, e faz essas castrações, ou o volume de atendimento, como ele é muito grande, consegue diluir esse custo. Então, consegue trazer para a população um valor mais acessível. Então, acredito que também consiga realizar lá em Aracaju. Exatamente assim que a gente faz. É uma parceria com público-privada, as empresas privadas, no caso, as clínicas veterinárias cadastradas, que tenham vigilância sanitária, que tenham toda regulamentada e que tenham, no contrato anterior, que tenham laboratório dentro da clínica para que as castrações aconteçam. Depois que os animais foram examinados, aqui ele pode passar por uma castração sem causa morte. Sim. Ok, então vamos acontecer. É uma parceria público-privada. Mas também temos uma parceria com a Universidade Federal para o mesmo destino. A castração vai ser feita pela Universidade Federal através dos alunos, através dos professores. E ela acontece dessa forma. O Aju Animal tanto trabalha com o setor público-privado como o setor público-Universidade Federal. Muito bom. Eu vejo que esse é um modelo que acontece no Brasil com muita tranquilidade. A gente já viu que funciona. As pessoas gostam muito. Exatamente. Aqui em São José a gente conversa, tem o CCZ aqui também, que presta esse tipo de serviço, para que a gente consiga reduzir esse número de animais de rua. Porque a reprodução é muito rápida, os problemas de saúde pública são gigantes, é muito mais caro
tratar esses problemas do que evitá-los. Exatamente. Né? Então, trazer essa consciência para a população. Agora, do ponto de vista de educação ambiental, você comentou sobre esse guardião, né? Sobre esse investimento a longo prazo, que a gente não vai ver esses frutos agora. Mas, vai também. Sim, mas eu digo, a longo prazo a gente vai ver com muito mais tranquilidade, né? Porque a gente vai ver também agora. Porque essas crianças vão ser atuantes agora. Okay. Mas a gente tem que lembrar que a educação ambiental, quando a gente ensina para uma criança, ela vai levar ao longo da vida. Ela é contínua, né? Exatamente. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre como as crianças hoje já nascem na área tecnológica. Os bebês já entendem que tem que fazer o rolamento na barra de um celular. A gente não, a gente nasceu na era analógica e se adaptou. Da mesma forma acontecerá com a educação ambiental. Se ela está introjetada desde o começo, que aquilo é o certo feito, que é desse ponto que a gente vai partir para uma cidade resiliente, aquilo vai virar um interno da pessoa. E vai ser, sim, um fruto a longo prazo. Com certeza, é muito mais a longo prazo do que local. Mas agora, essas crianças selecionadas, elas vão passar por um treinamento ambiental, elas vão estar nas nossas principais ações e a gente não vai protagonizar, porque, veja, o Instagram, as contas, as redes sociais têm que serem pessoal. Eu não posso dar minha cara no Instagram e falar sobre as coisas que a gente... Porque aí é uma promoção pessoal. Sim. Né? Mas quando a gente colocar as crianças... É o filho da Dona Maria. Sim. É o filho de Dona Ana que está lá, mostrando o que é bom. E a mãe, quando vê aquilo, a escola da criança escolhida vê aquilo e fala assim, tá vendo? É aluno da minha escola, vamos seguir isso aqui, porque ele está mostrando no Instagram público como é que tem que ser feito. É até difícil para você fazer diferente quando você tem uma criança como referência naquela escola modelo. Isso é muito importante. Sim, é a longo prazo, mas é também agora. Legal. Outro ponto que eu gostaria de comentar com você é a questão dos voluntários. Se existem políticas ali para receber essas pessoas que querem ajudar, seja em algum projeto dentro das escolas ou ajudando mesmo na secretaria, como é que funciona se existe essa possibilidade dentro da secretaria? Existe sim essa possibilidade. As pessoas normalmente vão ligar ou se cadastrar pela plataforma Aju Inteligente e funcionar como estagiários. O que eu posso contribuir aqui? O número maior de tentativas é para o horto. As pessoas querem estar em contato com o verde, querem estar em contato... E a gente tem destinado mais para essa causa. Primeiro porque cuidar de animais exige mais técnica. Se as pessoas forem ou mordidas ou arranhadas, a gente vai ter que cuidar da saúde delas também. Então, nesse primeiro momento que a gente está conhecendo nessa nova gestão como é que tudo é feito, dinâmica, né? Exatamente, aí a gente vai dar uma estacionada nessa participação da população comum. Mas no horto, elas são super bem-vindas, elas se cadastram, elas podem ir lá, produzir as mudas. E sabe quem tem ido mais? As senhoras, as aposentadas, elas querem ir lá fazer as mudinhas. Um momento de relaxamento, que é um relaxamento, estar em contato com a natureza, mas está ajudando incrivelmente também o município, porque traz a população para trabalhar conosco, porque um trabalho do executivo não é um trabalho que tem que ficar só no executivo, tem que ultrapassar, tem que chegar na população, ela tem que engajar junto com a gente, por isso a gente considera isso muito importante também. Muito bom. Um ponto que eu gostaria de trazer para você também, o estado de Sergipe, ele é o menor estado do Brasil. Exatamente. Mas Aracaju, a gente vê algumas ações ali voltadas para o agronegócio, né? A gente tem agroindústrias na região e eu gostaria de saber de você essa questão do meio ambiente, dessa pasta agora, com toda a produção, esse fomento, né, às agroindústrias, que a gente consegue produzir muito mais sendo sustentável. Eu sempre bato nessa tecla que o Brasil é o país mais sustentável do mundo. Então, a gente tem que tirar o chapéu para a produção de qualidade, produção sustentável. De fato, o Sergipe é o menor estado do Brasil, mas é um estado muito reconhecido pelo agro. Sim. Nós temos grandes plantações, inclusive a produção de milho e de soja lá é uma referência nacional também. Por isso que eu trago também esse viezinho da engenharia agronômica, trabalhando com melhoramento vegetal. A gente não vai usar os GMS. Nada contra, cada um pode usar da forma que achar melhor para a sua produção. Mas trabalhando com melhoramento vegetal, o que é o melhoramento vegetal? É o melhoramento de uma espécie através de cruzamento natural, sem a intervenção de transgênicos nem nada do tipo. Mas a gente vai conseguir produzir
plantas muito mais resistentes a intempéries de clima e também de pragas. Quando elas são mais naturalmente resistentes por genética, a gente vai criar um código delas, elas vão entrar, o genótipo vai entrar no banco de dados. Essas plantas mais resistentes conseguem aguentar muito mais, conseguem render muito mais, ter uma perda muito menor e ser muito mais sustentável, porque ela não vai estar em conformidade com o número de aditivos químicos que se precisam colocar. Isso vai ser reduzido, traz uma segurança também sanitária para as pessoas que estão manipulando aquilo ali. E a produção é outra. Sim. A produção é outra. E é legal a gente comentar que nós temos a Embrapa, né? Que é uma parceira e que a gente vê que é um trabalho seríssimo. A empresa brasileira, né? A gente vê que tem muita pesquisa, tem muito estudo. Tem orgulho de ter contato com a Embrapa e saber que também eles estão em todos os estados dando suporte, dando assessoria técnica para a gente ter a pesquisa cada vez mais desenvolvida e trazer mais sustentabilidade para o nosso país. Né? A Embrapa é uma parceira incrível que nós temos lá em Sergipe também. Inclusive, na pós que eu estava cursando, né, de engenharia agronômica, existe uma parceria muito forte com a Embrapa. Os professores que dão as disciplinas também são da Embrapa, inclusive não são do meio acadêmico como um todo, ou apenas como, mas eles são da Embrapa. Alguns estudantes têm os seus laboratórios todos dentro da Embrapa também, justamente para fomentar pesquisas que avancem no agro, que avancem no cuidado animal também, Sim. de forma técnica, mas dentro da Embrapa, e não só apenas no território da Universidade Federal. Uma coisa bem mais abrangente. E que traga um respaldo de uma boa produção também para a gente. Isso é importante a gente falar porque a base vegetal é a base da alimentação para o mundo, né? Exatamente. Né? Tanto animal quanto humano, o milho, a soja são as bases ali para a gente ter uma alimentação cada vez mais rica, né? Então, é legal a gente trazer esses pontos. A gente está chegando na parte final do nosso bate-papo. Eu gostaria de ficar horas aqui conversando com você. E quero te agradecer pela sua disponibilidade, por passar aqui em São José dos Campos. Vocês aproveitarem e conhecer o Parque Tecnológico aqui em São José. Então, muito obrigado, que a gente se encontre em breve em Aracaju. Com certeza. As portas lá estão abertas para você, viu? A gente está em total disposição, porque é muito importante que parcerias como essa aconteçam, principalmente na comunicação do trabalho técnico que tem sido realizado. Eu não falo só em termos de gestão, eu falo numa Embrapa, numa Universidade Federal, a veterinária como um todo, precisa ser muito bem comunicada, que precisa ser alcançar toda a população de uma linguagem muito mais simples, que elas entendam a necessidade que elas têm e a quem elas devem reclamar, de fato, para buscar que aquilo seja melhorado. Isso é um trabalho muito importante. Vim com todo gosto. Admito, sim, estou na correria, estou voltando para Aracaju hoje ainda, mas fiz questão, porque eu achei um trabalho muito importante. Trabalhar com a comunicação sobre questões ambientais, sobre questões agro, é muito importante para desmistificar a problemática para a população como um todo. Muito obrigado. Em breve a gente se encontra, então, em Aracaju. Tá joia? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui, críticas, elogios, sugestões, a gente está aberto a discutir e trazer sempre informações relevantes para vocês. Um grande abraço e até mais.